Oi pessoal, tudo bom? Eu voltei de viagem e com isso eu trouxe de volta a promessa de que eu ia começar um novo quadro aqui no canal. Esse quadro é um negócio que eu venho namorando e querendo produzir há bastante tempo já e agora finalmente eu vou conseguir tirar do papel. Da onde veio a ideia desse quadro novo? Bom, eu sempre amei histórias de amor. Sejam elas famosas ou não, de pessoas famosas ou não. Eu sou a primeira pessoa que pergunta: como vocês se conheceram? Há quantos anos vocês estão juntos? Como ele te pediu em casamento? Como foi o casamento? Eu sou uma romântica incurável. Tudo nas histórias de amor me fascina. Com tudo isso em mente, eu resolvi trazer aqui pra vocês o quadro Uma História de Amor, onde eu vou contar histórias que eu acho bonitas, de pessoas célebres ou não, e tentar trazer aí pra vocês um pouquinho de otimismo e romantismo nesse mundão cheio de coisa ruim. Então, roda a vinheta que fui eu que fiz e ficou muito ruim, mas é o que tem pra hoje. Uma história de amor, de aventura e de magia. A primeira história que eu resolvi trazer aqui pra vocês hoje é a história da Michelle e do Barack Obama. Porque eu sinceramente acho que é a coisa mais linda desse mundo e eles são 100% relationship goals. Goals! Eu baseei todas as minhas pesquisas no livro Minha História, da Michelle Obama, e também em algumas entrevistas, em alguns artigos que eu peguei pela internet, porque eu não queria ver só o ponto de vista dela, eu também queria ver o ponto de vista do Barack Obama, só que o livro dele não saiu ainda, então o ponto de vista dele eu peguei através de outras fontes. A história da Michelle e do Barack Obama é muito bonitinha, é muito fofa, é extremamente humana e chegou a hora de compartilhar com vocês essa pesquisa que eu tenho feito há bastante tempo. Antes de começar o vídeo, porém, eu queria falar pra vocês que eu me foquei 100% na história de amor da Michelle e do Barack Obama. Porém, eu, aconselho vocês 237% a comprarem este livro. Esse livro é incrível. A Michelle Obama é uma mulher... Não sei nem o que dizer, gente. É uma mulher incrível, incrível. Ela é sensacional. Eu acho que você deveria terminar de assistir esse vídeo e ir correndo comprar esse livro, porque é uma das melhores biografias que eu já li. Então vamos começar? Barack Hussein Obama II nasceu no dia 4 de agosto de 1961 em Honolulu, no Havaí. A sua mãe era americana, nascida no Kansas, de ascendência principalmente inglesa, e o seu pai veio do Quênia. Ele foi para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos. Os pais do Barack se conheceram na faculdade, se apaixonaram, casaram e tiveram o Barack. Em 1964, porém, eles se separaram e o pai do Obama voltou para o Quênia e a mãe dele permaneceu nos Estados Unidos, conhecendo em seguida um homem indonésio e casando com ele. Então ela pegou o pequeno Barack Obama e mudou para a Indonésia com seu novo marido. E foi na Indonésia que o Barack Obama passou a grande parte da sua infância. Porém, em 1971, a mãe do Barack começou a ficar preocupada com a educação dele e mandou ele de volta para os Estados Unidos, de volta para Havaí, para morar com os pais dela, os avós do Barack Obama, para ele poder frequentar escolas americanas. O Barack se formou em ciência política pela Universidade de Columbia, que é uma universidade de ponta dos Estados Unidos, e em seguida entrou para a Escola de Direito de Harvard. Em junho de 1989, ele foi contratado para um emprego de verão no escritório de advocacia Sidley Austin, e foi onde ele conheceu a sua nova tutora, Michelle Robinson. Michelle Lavan Robinson nasceu no dia 17 de janeiro de 1964, em Chicago, Illinois. Ela cresceu em Chicago com seus pais e o seu irmão, num pequeno apartamento em cima da casa da sua tia-avó Robbie, que era uma professora de piano, no bairro periférico de Chicago chamado South Side, e durante a sua infância e adolescência, ela acompanhou a luta do pai dela contra a esclerose múltipla e o apertado orçamento familiar. Apesar de todas as diversidades, os pais da Michelle e do irmão dela sempre incentivaram os dois a perseguirem os próprios sonhos e a sonharem grande e buscar boas oportunidades. Com isso em mente, ela conseguiu uma bolsa para alunos brilhantes num colégio de Chicago e posteriormente ela se graduou em Sociologia pela Universidade de Princeton, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. E mais tarde, assim como Obama, ela entrou para a Faculdade de Direito de Harvard. Recém-formada, ela foi trabalhar como advogada no escritório de advocacia Sidley Austin, onde ela se especializou em propriedade intelectual. No verão de 1989, ela foi designada como tutora para um novo funcionário de verão que estava chegando e foi então que ela conheceu o Barack Obama. A Michelle e o Barack se conheceram no escritório de advocacia Sidley Austin no verão de 1989, quando o Barack foi contratado para ser um funcionário de verão, como se fosse um estágio mais ou menos, porque ele ainda estava cursando a Universidade de Direito, e eles designaram a Michelle para ser a tutora dele.
A firma pensou nas palavras da Michelle, eles fizeram Harvard, quem sabe eles não se dão bem. E colocaram os dois juntos. Também nas palavras da Michelle, além do fato deles serem os dois negros e terem estudado em Harvard, ela achava que eles não tinham nada em comum. A Michelle conta no livro dela que o Obama chegou atrasado no primeiro dia e que atrasos pra ela era um sinal de arrogância. Todo mundo no escritório que já tinha visto o Obama tava falando que ele era uma gracinha, mas a Michelle tava meio cética, porque nas palavras dela, na minha experiência, você coloca um terno em qualquer homem negro mais ou menos inteligente e as pessoas brancas ficam doidas. Porém, mesmo com todo esse ceticismo que a Michelle estava em relação ao Obama, ela teve que ligar para ele alguns dias antes dele de fato chegar no escritório para se apresentar e passar algumas instruções. E ela confessa no livro que ela se encantou pela voz dele. Um barítono encorpado, até sexy, que não parecia combinar nem um pouco com o cara da foto. Quando ele enfim chegou, completamente molhado da chuva, a Michelle percebeu duas coisas, que ele era mais alto e mais magro do que ela estava imaginando. E que claramente ele não era de comer muito e não estava acostumado a usar roupas formais. Ela ainda brinca que a grande vantagem dela ser tutora dele é que ela pôde levar ele para um restaurante chique e super caro e comer com ele lá, tudo pago pelo escritório, porque o escritório incentivava essas relações de tutoria. Tem uma passagem muito interessante no livro, porque eles conversaram bastante no almoço e a Michelle percebeu que a carreira dela tinha sido uma flecha ao sucesso. Então ela se formou no ensino médio, foi para Princeton, se formou em sociologia, depois entrou em direito e aos 25 anos ela já estava trabalhando nesse escritório de advocacia ganhando muito dinheiro, uma grana preta, hein, gente? O Barack, por outro lado, ele foi fazer coisas, ele foi trabalhar em lugares, ele foi se conhecer mais ou menos. Então aos 28 anos ele não tinha se formado na faculdade de Direito de Harvard e aquilo chamou a atenção dela, porque ela sempre ficou ali naquele trilho do que ela achava que era o sucesso, só que ela estava um pouco perdida, ela não sabia se era aquilo que ela de fato queria fazer da vida. E o Barack Obama tinha mais certeza do que ele queria, porque ele já tinha vivenciado muitas coisas. Porém, apesar da Michelle ter se impressionado com a inteligência dele e eles terem se divertido bastante, tinham 3 problemas aí nesse relacionamento de amizade que começava. Primeiro, que eles eram colegas de trabalho e realmente não podia rolar nada. Segundo, que a Michelle estava extremamente focada na carreira dela, então ela não queria nem pensar em namorado. E terceiro, que depois do almoço, eles saíram do restaurante e o Barack Obama acendeu um cigarro, o que acabou com todas as possibilidades que a Michelle poderia de ver ele como um interesse romântico, porque ela odiava fumantes. O Obama, por outro lado, contou em uma entrevista pra Oprah que no dia que ele conheceu a Michelle tava chovendo pra caramba e ele nunca tinha pego o trem pro centro da cidade, e foi o que ele fez, e ele esqueceu o guarda-chuva. Então ele não tava preparado, tava sem guarda-chuva, se atrapalhou todo e chegou atrasado e ensopado. E ele contou pra Oprah que ele não sabia se tinha causado uma boa impressão, mas a única coisa que ele lembrava é do quão alta e o quão bonita era a Michelle. Então como é que foi aí essa evolução de uma amizade para um primeiro encontro? Acho que a gente devia sair. Foi o que Obama disse certa tarde. Depois de um desses almoços que eles compartilhavam sempre. Então eles começaram a criar uma relação de amizade, pelo menos uma vez por semana eles iam almoçar juntos. E começou aquele clima de flerte, aquela coisa, e o Obama sugeriu que eles saíssem. Só que, de novo, a Michelle estava muito focada na carreira dela. Ela tinha na cabeça dela de que ela queria ser sócia do escritório de advocacia até os 32 anos, então não tinha espaço para namoro. A Michelle negou essa primeira investida, só que durante a semana inteira o Barack ficou enchendo o saco dela para que eles fossem sair. E ele começou a usar argumentos de advogado para tentar convencer ela. Eles eram ambos solteiros. Eles riam bastante juntos, eles desgostavam juntos das pessoas, o que na minha concepção e na minha opinião e na minha vivência é uma conexão muito forte entre um casal desgostar da mesma pessoa junto. E finalmente o Obama sabia que o escritório queria contratar ele. Então, se ele começasse a namorar a Michelle, os sócios ficariam super felizes, porque aquilo era um motivo a mais para que ele ficasse no escritório. Quer dizer, então, que eu sou uma espécie de isca. Você se acha, hein? A Michelle disse pra ele. Mesmo com toda essa blindagem emocional que a Michelle tinha colocado sobre ela mesma, eles foram assistir Os Miseráveis juntos, porque o escritório comprou ingressos dos Miseráveis para todo mundo do escritório e incentivou que eles fossem. E a Michelle convidou ele pra ir junto com ela, mais ou menos como o primeiro encontro, porém uma coisa profissional, porém uma coisa casual. Eles foram juntos, e aí no intervalo da peça olhou um pra cara do outro e falou, vamos embora? E eles foram embora porque eles não estavam gostando da peça. E naquele dia eles passearam pela cidade, andaram no pôr do sol, conversaram e, aquela
coisa, né, gente? Primeiro encontro, risinho assim, pra lá, pra cá. Alguns dias depois disso, teve um churrasco da firma e a Michelle tinha um carro e o Obama não tinha. E ele pediu pra ela dar uma carona pra ele e ela aceitou. Neste churrasco, o senhor Barack Obama resolveu jogar basquete e Michelle ficou na arquibancada. As mulheres falando do lado dela assim, ela não conseguia se concentrar porque ela só conseguia olhar para Barack Obama jogando basquete. E foi ali que ela sentiu pela primeira vez as coisas mudarem. Aqueles sentimentos de meu Deus, que homem lindo. No caminho de volta pra casa, a Michelle foi levar o Obama em casa e ele sugeriu que eles fossem tomar um sorvete, ao que Michelle aceitou. O Obama contou numa entrevista que a Michelle pediu sorvete de chocolate aquele dia e que ele não lembra o que ele pediu. Fofo, né? Fofo, tava prestando atenção só nela. Ai, eu achei tão fofo isso. Ele contou também que não tinham sentar na sorveteria, tava lotado, porque era um dia muito quente de verão, então eles saíram da sorveteria e foram sentar no meio-fio. Enquanto eles estavam ali naquele clima, tomando sorvete, no verão de Chicago, o Obama perguntou pra Michelle, Michelle, posso te beijar? E a Michelle apenas se inclinou, e aquele foi o sim. No livro, ela inclusive fala que quando eles se beijaram, foi o momento em que tudo ficou claro. Ai, bonitinho. E a partir daí, eles se tornaram um casal inseparável. Curiosidade, fun fact, na sorveteria onde eles se beijaram existe uma placa dizendo que foi ali onde eles se beijaram pela primeira vez. A Michelle e o Barack passaram o verão de 1989 juntos como os dois pombinhos. Eles tentaram disfarçar ali no começo pra ninguém do escritório ficar sabendo, mas um dia eles foram ao cinema e um dos sócios estava lá, eles foram pegos no flagra e depois todo mundo só se acostumou com o fato de que eles eram um novo casal. O Obama disse naquele verão que amava a Michelle. A Michelle diz no livro que ela não lembra nem como nem onde foi que ele disse que amava ela, porque foi tão natural e eles de fato já se amavam que ela não marcou tanto isso na cabeça, porque foi uma coisa super espontânea. Porém, semanas depois, como tudo que é doce um dia acaba, o Barack teve que voltar para Harvard. O estágio de verão dele acabou e ele tinha que voltar. Então eles decidiram iniciar um lento relacionamento à distância. O Barack contou pra Michelle que ele não era uma pessoa de falar ao telefone, ele preferia enviar cartas, olha que poeta, gente. Só que a Michelle era uma pessoa de falar no telefone, ela era uma pessoa de manter contato, a família dela era uma família muito grande, barulhenta, eles estavam sempre em contato, sempre conversando. E ela falou pra ele, Obama, ou você vira um homem que gosta de falar ao telefone, ou eu vou ter que procurar outra pessoa que faça isso. E o que Obama fez? Começou a falar toda noite no telefone com ela, como uma pessoa que não quer perder um mulherão como Michelle faria. Eles tiveram alguns encontros esporádicos durante esse período, principalmente porque a Michelle ia muito para Harvard recrutar alunos para o escritório de advocacia. Sempre que ela ia, ela ficava no hotel 5 estrelas, tudo pago pelo escritório, e o Obama ia lá ficar com ela, porque ele morava numa toca. Ela fala isso no livro, que o Obama, em todos os lugares que ele morou na vida, ele precisava de uma toca, um lugar super desorganizado, bagunçado, com jornal no chão, um livro no teto, que só assim ele conseguia pensar no meio daquele caos todo, e assim era a casa dele em Harvard, e ela não queria ficar lá, então ele ia lá ficar com ela, no hotel 5 estrelas, tudo pago pelo escritório. Ela conta também que sempre que ela ia, eles passeavam no carro do Barack, que ele tinha acabado de comprar. O carro era amarelo banana e o chão tava furado. Então toda vez que a Michelle andava no carro, ela podia ver o asfalto passando embaixo do pé dela e ela achava isso uó. Em uma entrevista pro Stephen Colbert, também no livro dela, a Michelle conta que o Obama era meio contra a instituição casamento. Porque pra ele, que viu a mãe dele se casar 2 vezes e se separar 2 vezes, o casamento não era tão importante. O que importava era o relacionamento das duas pessoas e o amor que um nutria pelo outro. A Michelle, por outro lado, passou a vida inteira com os pais dela, casados. Ela tinha aquela coisa da instituição casamento muito forte nela e ela achava que se as pessoas já estavam comprometidas, por que não se casar? Por que não assinar um contrato dizendo ao mundo que agora eles eram um casal? Então eles tinham esse conflito, ele não queria casar, ela queria casar. Eles sempre voltavam para a mesma discussão. E como 2 advogados que eram, as discussões deveriam, durar uma vida. E uma noite, o Barack Obama voltou para Chicago, ele tinha acabado de passar no exame da ordem deles. Eles estavam juntos fazia mais ou menos 2 anos e eles foram jantar para comemorar que ele foi aprovado no exame da ordem. Eles estavam jantando lá no final do jantar, o Barack trouxe à tona um assunto do casamento e como ele ainda sentia que não precisava casar, que ele não queria casar, que ele não achava assim uma coisa tão necessária. A Michelle ficou puta porque ela falou, por que você tá abordando esse assunto aqui agora?
num dia que deveria ser de comemoração. Então começou aquela argumentação de um lado, de outro, os dois advogados, não, porque veja bem, não, no que tange a, não, referente a. Daqui a pouco vem o garçom da cozinha com a sobremesa dos dois, tira a tampinha e lá está um anel de diamante. Barack Obama se ajoelha, pede Michelle em casamento, diz que tava zoando, que ele queria passar o resto da vida ao lado dela. Os dois choram e aí no final ele coloca a cereja no bolo e diz: isso deve calar a sua boca. Ai gente, eles são tão fofinhos! Michelle e Barack se casaram em outubro de 1992 diante de 300 amigos e familiares e se tornaram então o Power Couple, os Obamas. Então tava os dois casados, sim, casamos. Vamos agora fazer o quê? Morar juntos. Só que eles não tinham nada comprado, então eles foram morar no antigo apartamento dos pais da Michelle. Porém, como nem tudo são rosas e flores e margaridas, assim que eles se casaram, o Obama havia assinado um contrato para publicar o seu primeiro livro e recebeu um adiantamento de $40 mil. Igualzinho no Brasil. Porém, contudo, todavia, ele não conseguiu terminar o manuscrito no tempo e a editora cancelou este contrato. Obama teve que devolver o valor e aí a agente literária dele conseguiu uma outra editora que comprou a ideia. Só que ela falou: você precisa terminar esse manuscrito, você precisa terminar esse livro, pelo amor de Deus, a gente não vai cancelar outro contrato. E o que o Obama fez? Alugou uma casinha na Indonésia, perto da mãe dele, e foi pra Indonésia escrever o livro, depois de alguns meses de casado. Eu, por exemplo, quando tenho um prazo apertado pra terminar livro, eu me tranco no quarto e choro. É isso que eu faço, não tem como alugar uma casinha na Indonésia. Então ele foi e deixou a Michelle sozinha por vários meses. A Michelle disse que foi difícil, principalmente porque era o início de um casamento, mas como eles também já tinham passado por um relacionamento à distância, eles conseguiram superar isso numa boa. O Obama retornou, eles conseguiram comprar uma casa e se mudaram para casa nova. Alguns anos depois de certa estabilidade no relacionamento, certa estabilidade na carreira dos dois também, o Obama decidiu se aventurar na carreira política. E apesar de não concordar nem um pouco com isso, porque a Michelle tinha aquela visão de que político era tudo, filho da p... ela incentivou o Obama. Por quê? Porque o Obama foi a única pessoa na vida dela que incentivou ela a mudar de carreira quando ela quis largar o direito, que ela ganhava bem pra caramba. Nas palavras dela, ele foi o único que me incentivou quando eu quis deixar a carreira jurídica. Nos nossos 6 anos juntos, ele nunca duvidou nenhuma única vez dos meus instintos ou das minhas capacidades. O refrão foi sempre o mesmo: não se preocupe, você é capaz, a gente dá um jeito. Então, nessa nova fase da vida do Obama em que ele queria entrar para a vida política, mesmo ela discordando muito daquela escolha, ela incentivou ele sim. O Obama ganhou suas primeiras eleições como senador pelo estado de Illinois e o casal passou a se ver bem menos, porque eles moravam em Chicago e o Obama trabalhava em outra cidade, então ele passava a semana inteira lá e voltava aos finais de semana para a Michelle. Só que a Michelle relatou no livro que essa foi uma época de ouro pro casamento, porque eles conseguiam equilibrar tudo, conseguiam equilibrar o relacionamento, as suas carreiras, eles estavam super felizes ambos em suas carreiras, e toda sexta-feira eles iam jantar no mesmo restaurante que eles amavam e ali eles ficavam planejando coisas pro futuro e vivendo aquele relacionamento gostosinho. Entretanto, porém, contudo, todavia, uma coisa estava afetando a felicidade de Barack e Michelle Obama. Não uma coisa, mas um bebê, ou o fato de que o bebê não vinha. Eles não conseguiam engravidar. Os dois sempre quiseram ter filhos e eles começaram a tentar ter filhos e não estava dando certo. A Michelle culpava a política, porque ela dizia que eles não estavam seguindo o cronograma hormonal dela, mas sim o cronograma do Senado. O Barack estava sempre longe, estava sempre trabalhando, então ficava muito difícil conciliar tudo. Depois de muitas e muitas tentativas, a Michelle enfim teve o teste de gravidez positivo, só para algumas semanas depois, infelizmente, ter um aborto espontâneo e perder o bebê. Ela descreveu essa experiência no livro como extremamente solitária, dolorosa e desmoralizante. Depois que isso aconteceu e depois de toda a dor que a Michelle passou, os dois decidiram juntos pela fertilização in vitro. Foi uma época meio difícil pra Michelle, porque ela sentia que todo o ônus daquilo estava em cima dela, então ela que tinha que injetar hormônio nela mesma, ela que tinha que ser avaliada e passar por diversos exames, e o Barack Obama só tinha que, toma aqui o meu. Porém, depois que eles decidiram pela fertilização in vitro, a Michelle enfim engravidou. Com uma bebê recém-nascida, o Barack Obama teve a brilhante ideia de concorrer ao Congresso Nacional. Quer dizer, Obama? Faltou timing. A Michelle mais uma vez se viu contra essa ideia, ela não gostava de política ainda, mas não tinha muita coisa que ela pudesse fazer, porque por mais que o Obama amasse ela e amasse a filha e amasse a família que eles tinham juntos,
Ele também amava a ideia de fazer a diferença nos Estados Unidos. O trabalho passou a consumir ambos, porque a Michelle continuou trabalhando mesmo com a bebê recém-nascida, e o Obama disse em uma entrevista que durante as campanhas eleitorais dele para o Congresso Nacional, ele viu a Michelle e a bebê durante 4 dias apenas, dentro do intervalo de meses. Ou seja, estava bem pesado. Depois desse período exaustivo de trabalho por parte de ambos, eles decidiram tirar umas pequenas férias e irem pro Havaí, ficar com os avós do Obama, levar a recém-nascida para conhecer os bisavós. E aí ligaram do Senado, porque ele ainda era senador por Illinois, ligaram do Senado e falaram: viu, Obama, você precisa voltar porque vai rolar uma votação aqui e você precisa votar porque é uma votação muito apertada e qualquer voto conta. Não teve nem discussão, eles decidiram voltar, compraram as passagens, estavam se preparando para voltar. Porém, a pequena Malia, que era a filhinha deles, ficou doente, estava com muita febre. E o Obama cancelou tudo e decidiu ficar lá com a Michelle pra cuidar da nenê, porque ela não podia viajar daquele jeito. Isso gerou uma puta crise política na carreira do Obama, porque começaram a massacrar ele na mídia, falando que ele não se importava com o país dele, não se importava com o estado, que ele usou a filha doente como uma desculpa para continuar de férias no Havaí. Mesmo com as carreiras de ambos à prova, mesmo com todos esses problemas, mesmo depois do Barack ter perdido as eleições para o Congresso Nacional, muito por conta desse bafafá todo, eles sabiam que eles tinham um ao outro e que eles tinham uma base familiar muito forte. Então, em junho de 2001, também por fertilização in vitro, eles tiveram outra menina, a Natasha, mais conhecido como Sasha. Porém, nem tudo tava às mil maravilhas, né? Vamos ser sinceros que todo relacionamento passa por dificuldades. A Michelle, depois do segundo bebê, resolveu pegar um emprego full-time lá nos Estados Unidos, porque antes ela tinha um emprego part-time, então eram 20 horas semanais. Agora ela falou que não tinha como continuar assim, que ela tinha que voltar tempo integral pro trabalho dela. E o Barack estava trabalhando muito como senador. Então ele só voltava para casa às quintas-feiras e sempre atrasado. A Michelle brinca no livro que o Barack não tem a menor ideia do que estou indo para casa significa. Que ele falava estou indo para casa, ela fazia toda a janta, deixava as meninas acordadas para elas poderem ver o pai, e ele não chegava, as meninas dormiam, a comida esfriava. A vida política, como refletiu a Michelle, era fruto de todos os problemas que a família estava tendo. E o Barack sonhava cada vez mais alto, agora inclusive com o Senado Federal. A política nunca é especialmente bondosa com as famílias, ela diz no livro. Com tudo isso acontecendo, vendo vários relacionamentos que a Michelle acreditava serem sólidos ao redor dela ruírem, inclusive do irmão dela, quem ela admira muito, o casamento dele acabou, várias amigas terminando relacionamentos, ela começou a ficar nervosa, ansiosa, porque ela não queria que isso acontecesse com o relacionamento dela. Então ela ficou lá enchendo o saco do Obama, convencendo ele, ele não queria, mas aí ele cedeu e eles foram ver um terapeuta de casais. A Michelle contou numa entrevista pro Jimmy Fallon que ela foi ao terapeuta querendo consertar o Obama, porque na visão dela, na concepção dela, ela era perfeita no relacionamento. Ela estava perfeita, ela era uma mulher perfeita, ela tinha que consertar aquele homem. E o terapeuta ajudou ela a ver que ajustes deveriam ser feitos de ambos os lados e, mais ainda, ajudou ela a perceber que ela não podia procurar a própria felicidade em outra pessoa. Ela tinha que procurar a felicidade nela própria e que aquilo reconectaria os dois. Então eles começaram a remanejar horários, ela pediu ajuda para a mãe dela, o Barack se comprometeu a voltar no horário para poder jantar com a família e as coisas foram se encaixando novamente. O Barack Obama conseguiu então o cargo de senador federal e a vida dele começou a ser um bate e volta entre Chicago e Washington. A Michelle permaneceu porque ela não quis submeter as filhas dela àquela grande mudança, então ela ficou em Chicago e eles voltaram a ter esse relacionamento à distância que eles tiveram no início do relacionamento lá em 1989, ele em Harvard e ela em Chicago. Aos poucos, com a crescente popularidade do Obama, o turbilhão do "você vai se candidatar à presidência, Obama?" começou a invadir o lar dos Obamas. E o Barack, apesar de querer muito, falou que ele só faria se a Michelle deixasse. A Michelle, por outro lado, tinha muitos medos em relação a isso, principalmente porque ela achava que isso abalaria o relacionamento dos dois, abalaria a família que eles tinham juntos, as meninas, que eram pequenas, e principalmente ela tinha uma coisa no coração dela de que o Barack não conseguiria vencer. Afinal, nas palavras dela, ele era um homem negro nos Estados Unidos. O relacionamento dos dois passaria então por outra aprovação, dessa vez aos olhos de toda a população norte-americana, porque Barack Obama decidiu concorrer. Começou então a campanha presidencial, Barack Obama decidiu concorrer. Conforme ele crescia nas prévias, conforme ele acumulava vitórias, eles também acumulavam derrotas juntos. Ao mesmo tempo que a mensagem do Obama de um país melhor
se espalhava pela população, o tempo que ele tinha com a família era bem menor. Ao mesmo tempo que ele venceu a primeira prévia, que foi muito importante, os boatos e o ódio ao redor deles aumentava bastante. A Michelle decidiu então ajudar na campanha porque ela achou que seria importante, só que conforme o Barack crescia em popularidade, a Michelle crescia junto, porque ela começou a se tornar muito popular também. E, eventualmente, todo o ódio que envolve uma campanha política se virou contra ela, porque a Michelle começou a ser uma força naquelas eleições e, de fato, alguém que angariava votos pro marido, alguém que conseguia mudar o jogo nos lugares. E chegou um ponto que os ataques ficaram demais e eles estavam criando todo um estereótipo muito racista em cima da Michelle, que ela era a negra raivosa. Michelle voltou então a conversar com o Barack e disse que se aquilo fosse um fardo, que o fato dela ser a negra raivosa pudesse prejudicar ele, que ela preferia sair da campanha. Ao que o Barack respondeu pra ela: "Você traz mais vantagens do que desvantagens, Michelle. Você precisa ter consciência disso. Mas se quiser parar ou diminuir o ritmo, vou entender perfeitamente. Você pode fazer o que você quiser." Quer dizer, eles eram um casal super conectado, ela estava ali ajudando ele apreciava muito a ajuda dela, ele sabia que ela era uma força muito grande na campanha, ele não queria que ela parasse. Só que ele falou pra ela: "Michelle, isso tá difícil pra você, não foi uma vida que você escolheu. Se você acha que não tá dando, é melhor você parar, eu prefiro que você pare e que você fique bem." Não existia mais uma linha entre a vida privada e a vida política. Agora eles eram Michelle e Barack Obama na frente das câmeras e aquilo estava sendo muito difícil para ambos os lados. A Michelle persistiu mesmo assim, mudou um pouco a estratégia da campanha e a campanha presidencial prosseguiu. No dia da votação ela estava super ansiosa, cansada de papo furado, não queria puxar papo com ninguém, então ela subiu pro quarto da casa deles e o Obama já estava lá. Ele teve a mesma ideia dela, porque ele também estava nervoso, e eles tiveram uma conversa super calma e tranquilizadora, dessas conversas que sempre precedem momentos históricos, e a Michelle disse que estava muito orgulhosa do Obama, independentemente dos resultados. O Obama tinha perdido a avó dele 2 dias antes da votação, e agora todo mundo que havia criado o Obama já havia falecido. Ele perdeu a mãe, o pai, o avô e a avó. Tudo que ele tinha agora era a Michelle e as suas 2 filhas. No dia 4 de novembro de 2008, às 10 horas, Barack Obama se tornou presidente dos Estados Unidos e a sua mulher de longos 16 anos, Michelle Obama, a primeira-dama. A vida na Casa Branca era um pouco mais solitária do que aparentava ser. Por mais que a Michelle quisesse trazer certa normalidade para o relacionamento que ela tinha com o Barack e para a família deles, exigindo que as meninas arrumassem a cama, não deixando nenhum dos funcionários fazer coisas pelas meninas que elas poderiam fazer sozinhas, e evitando a todo custo que aquela experiência fosse sufocante, era muito difícil compartilhar momentos em casal quando o Obama tinha uma pessoa para fazer absolutamente tudo para ele, desde vesti-lo até engraxar os sapatos e abrir as suas portas, com a segurança perto dele o tempo inteiro e a pressão nas costas de estar comandando a maior potência econômica do mundo, né? Apesar de tudo isso, existia uma boa novidade naquilo tudo, que era que o Barack conseguia voltar para jantar todas as noites. Todas as noites ele estava em casa no mesmo horário para conseguir jantar, mesmo que depois do jantar ele tivesse que voltar a trabalhar. Depois de 4 meses de governo, o casal Obama decidiu tirar uma noite de folga, um sábado de folga, e eles decidiram jantar e assistir um musical em Nova York. Por mais que tenha sido sim uma noite mágica em que eles conseguiram não falar sobre trabalho, falaram sobre a família deles, falaram sobre as meninas, sobre os novos cachorros que eles tinham na Casa Branca, no dia seguinte os jornais massacraram o casal por ter mobilizado todo aquele aparato de segurança só para que eles pudessem jantar e assistir uma peça. A Michelle percebeu que por mais que agora ela soubesse que aqueles momentos eram sim impossíveis e que eles podiam tirar de vez em quando de dias de folga para se reconectar, era também muito difícil tomar a decisão de ter esses momentos, porque ela sabia a quantidade de vidas que ela afetaria só para poder jantar e assistir um musical. Nas palavras dela, era muita gente envolvida, muita gente afetada para qualquer coisa ser leve. Mesmo assim, Michelle e Barack Obama passaram 8 anos dentro da Casa Branca, passando por diversas crises no país e tendo que lidar com pressões inimagináveis. Mas a Michelle era o porto seguro do Barack Obama e o Barack Obama era o porto seguro da Michelle, e juntos eles conseguiram passar por tudo.
O Obama terminou seus 2 mandatos dizendo em uma entrevista para Oprah: "Não teria conseguido sem Michelle. Você me perguntou mais cedo o que me manteve são, o que me manteve em equilíbrio, o que permitiu que eu lidasse com a pressão. E foi essa jovem garota aqui. Não só ela foi uma ótima primeira-dama, ela é meu porto seguro. Eu conto com ela de maneiras diferentes todos os dias." Eles também são considerados o casal mais amoroso que passou pela Casa Branca, porque eles estavam o tempo todo segurando mão, dando beijinho, se abraçando, eles não tinham medo nenhum de demonstrar afeto em público. E se tornaram um dos casais mais queridos dos Estados Unidos e, quiçá, do mundo. Depois que os Obamas passaram a gestão para Donald Trump, eles decidiram ficar em Washington até que a Sasha terminasse o ensino médio. Em uma entrevista para o Jimmy Kimmel, a Michelle Obama disse que eles são muito chatos agora, já que eles vivem em casa como adolescente, que os faz sentir inadequados o tempo todo. O casal Obama fechou contratos milionários com uma editora dos Estados Unidos, a Penguin, e recentemente anunciaram outro contrato muito importante com a Netflix. A vida deles seguiu e tomou outros rumos, distante dos holofotes, mas eles continuam juntos, apesar dos 1 milhão de rumores que eles tinham se separado. E eles formam hoje a representação do que é um relacionamento saudável e poderoso, além de representarem uma das gestões mais amadas e aprovadas dos Estados Unidos. E tudo isso começou no verão de 1987, em que o jovem Barack conheceu a jovem Michelle e eles se apaixonaram. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de amor da Michelle e do Barack Obama. E eu não podia deixar de abordar essa história aqui, e eu fiquei muito feliz por ser a primeira história desse novo quadro. Oi, gente, eu não tinha percebido que o cartão de memória acabou, então eu vou terminar o vídeo assim, agora que eu tô editando aqui. Mas na verdade, pra terminar, eu só queria dizer que eu tenho várias outras histórias de amor que eu gosto muito, que eu já comecei uma pesquisa prévia, então se vocês gostarem desse quadro, se vocês acharam legal, se vocês querem ver mais histórias de amor como é que eu contei agora pra vocês, comenta aqui embaixo, por favor, porque esse feedback me ajuda muito a continuar produzindo. Então é isso, gente. Me segue nas redes sociais também, não se esquece. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que não conhecem a história da Michelle e do Barack Obama. Compartilha com a sua família, porque eu sei que muita gente vai querer conhecer um pouquinho mais sobre a história deles. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Um beijo e até semana que vem.